Bem, meus amigos, o Questão de Ordem, hoje nós vamos falar novamente sobre o TEA, transtorno do espectro autista, mas hoje o foco vai ser no diagnóstico. Terapias baseadas em evidências, exclusão e inclusão escolar e social. Nossa convidada, ela é especialista em neuropsicologia e análise aplicada ao comportamento. É musicoterapeuta, especialista em transtorno do espectro autista e atendimento educacional especializado. Ela é fera, hein? O objetivo aqui é traduzir a ciência e a prática clínica em orientações úteis, principalmente às famílias, escolas e gestores. Doutora Leandra, muito bem-vinda. Um prazer imenso poder estar gravando essa entrevista com você. A gente já bateu um papo aqui antes do making-off. É sensacional poder compartilhar com as pessoas, a partir de agora, com a sua experiência. Obrigada. Tá? Nós vamos tentar hoje, nesse nosso bate-papo, traduzir o que a ciência recomenda e o que funciona na prática, na clínica, escola e com a família. Hoje, o Brasil vive uma realidade de diagnóstico mais precoce e uma maior busca por terapias para o TEA. Mas as famílias ainda enfrentam filas, desinformação e preconceito. Vamos tentar traduzir o que a ciência recomenda e o que funciona na prática, na clínica, na escola e dentro do ambiente familiar. Para começarmos, doutora, como você explica o TEA de uma forma simples para uma família que está recebendo essa hipótese pela primeira vez? Tá, então vamos lá. Após a avaliação neuropsicológica, a gente explica que o TEA é um transtorno do espectro autista. Então, é um nome bem longo, né? Espectro porque é um guarda-chuva. Então, a gente vai ter um CID, que é o Código de Identificação da Doença, igual, F84, ou as novas normativas que a gente tem. Mas só que, assim, uma criança ela vai ser diferente da outra. Então, por isso que é um espectro. Eu vou depender do meio ambiente, do grau de dificuldade dessa criança, se essa criança é verbal ou não verbal, né? A idade dessa criança, tanto a idade cronológica quanto a idade mental. Então, muitos dos pais perguntam assim, mas por que é um espectro tão grande? Ou famílias que têm irmãos, por que os meus filhos são diferentes? Tem um espectro, mas um é diferente do outro, justamente por essa questão de ser um leque muito aberto e depender muito de fatores multifatoriais da genética também. Tá, gostaria que você falasse um pouquinho também sobre o reconhecimento dos sinais até essa inclusão. Tá. A gente tem pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo as diretrizes, tá? Umas diretrizes que vai norteando a gente desde 2013. Então, lá tem a criança de 0 meses até 1 ano. O que ela precisa? Na socialização, na linguagem, no brincar. Então, assim, se você seguir tanto a carteira de vacina, que também tem, tá? Tem uma página da carteira de vacina lá que as mamães precisam prestar atenção e preenchendo quando está brincando com seu filho, amamentando seu filho, olhando, você vai ver, a criança, quando eu amamento, não olha no meu olho, a criança é extremamente agitada, tem dificuldade de dormir, ou a criança também é apática, porque a gente pode ter o máximo e a gente pode ter o mínimo também. É uma criança que eu coloco no bercinho e ela fica no bercinho ali. Eu entro, o papai entra, ela fica mais feliz com o móvel que está ali do que com a presença de adulto. Ela fica mais feliz só com o brinquedinho do que eu entrando, o papai entrando. Então, isso já são sinais precoces. É para ter TEA? Não. Mas são sinais que a gente precisa ir verificando. A criança maiorzinha entrou na creche, ouve os professores, tá? Porque o professor, ele tem uma grande quantidade de crianças da mesma idade. Então, se ele sinalizar, olha, mamãe, o seu filho está com dificuldade de brincar com o outro, de até brigar com o outro, porque tem fase do desenvolvimento da criança que a criança vai brigar com o outro, vai discutir por causa de um brinquedo. Não, pega o brinquedinho dele e ele fica. O outro vem, briga com ele e ele fica. E o professor sinalizou,
Tá na hora de procurar um especialista, um neuropediatra, para se avaliar essas questões também. Às vezes vem maiorzinho, quando é menina, isso fica muito mascarado, né? As meninas têm muita camuflagem, então o que elas fazem? Elas vão copiando comportamento. Ah, então, para a mamãe ficar feliz, eu tenho que dar risada. Então, toda hora que a mamãe chega, né? Ah, professora, para ficar feliz, eu tenho que desenhar, eu tenho que pintar o desenho bem pintadinho. Ela tem essa habilidade, ela vai fazer. Mas isso, no final do dia, ela vai ter o quê? Um cansaço mental. Aí ela vai ter desorganização, ela vai querer ficar sozinha, ela não vai querer falar com ninguém, ela vai estar irritadiça. Ah, mas por que a minha menina está ficando tão irritada? Será que é a puberdade? Às vezes não está nem na idade lá da puberdade, nem da Ou algum problema na escola também, ou né? problema na escola, precisa verificar, né? Então, assim, precisa verificar, porque às vezes o TEA também não é só aquela visão que a gente tem só do grave. A gente tem os níveis de suporte 1 que não são grave na sua concepção visual, é interno, porque as lutas são internas. Então, assim, a gente tem um índice grande de ideação suicida pelo quê? Nível de suporte 1, porque eu tenho o meu cognitivo preservado, eu sei o que está acontecendo no mundo, eu estou participando, mas não me deixam participar do jeito que é o meu comportamento frente a isso. Aí o que eu vou fazendo? Eu vou me fechando que nem uma ostra. Eu vou me fechando. E quais as principais intervenções que pode submeter a um paciente do TEA? Com relação a isso que você relatou. Tá, no comecinho, tá? No comecinho do desenvolvimento, a gente pede para fazer estimulação precoce. Não precisa ter o diagnóstico fechado. A professora te alertou, você, quanto mãe, é perspicaz. Estou notando diferença. Às vezes tem mãe que já teve outros filhos, vê que está muito diferente o nível de comportamento do desenvolvimento. Coloca numa estimulação precoce. O que é uma estimulação precoce? Lá vai ter uma fono, vai ter uma TO, vai ter um neuropsicólogo, às vezes um analista do comportamento, um psicólogo, e eles vão estimular dentro da fase do desenvolvimento daquela criança para ela ter maior ganho. Por quê? Se a gente pensar, Júlio, na primeira infância, que é de 0 até 2 anos, a camada neural do cérebro dessa criança ela está muito assim acesa para fazer sinapses, conexões. E se a gente deixa passar, aí o que a gente pode ter? Agravamento desses comportamentos. Por isso que a gente fala de tudo muito precoce. Quanto mais precoce, não precisa ter o diagnóstico fechado. As pessoas às vezes falam, para fazer estimulação precoce, para fazer um tratamento, para eu levar num psicólogo, numa fono, eu preciso ter laudo fechado. Não. Viu a dificuldade? Está vendo que está tendo essa dificuldade? Já foi alertado? Começa. Depois você vai fazendo as outras partes, se for necessário. A gente vê melhora em criança, porque às vezes não é os sinais do TEA, mas sinais de outros transtornos. Então, temos transtorno do desenvolvimento da linguagem, que é pareado, mas um é um TEA. Não é um TEA. E o que a gente vê ultimamente? A criança não falou, é TEA. Então, vamos lá. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Infelizmente, né, virou um grande negócio. Para algumas pessoas virou um grande negócio. Né? E quais são os maiores mitos, né, sobre o autismo que ainda prejudicam o diagnóstico ou então a inclusão? Então vamos lá. Primeiro, que diagnóstico de TEA é só dado a partir dos 3 anos de idade. Não é, tá? Então, com 1 ano e meio, eu já vi criança com 1 ano e 2 meses já ter laudo de transtorno do espectro autista. A única coisa que não se põe é os níveis. Por quê que não põe o nível nessa idade? Porque é uma criança que ela está em processo de desenvolvimento. Então, ela tem os critérios do TEA, mas eu não posso colocar se ela está no nível 1, 2 ou 3, porque ela está dentro do desenvolvimento ainda, ela tem muito a ganhar, né? Então, assim, mito número 1, o diagnóstico é só a partir dos 3 anos? Não. Deu sinais,
foi alertado, estimulação precoce e depois já avaliação. Então, você vai ter se não tem ou não tem. Criança que não fala TEA, não, tá? Isso aqui é todos os dias aqui eu falando. Às vezes você pode trazer uma criança que ela tem transtorno do desenvolvimento da linguagem, precisa avaliar. Tem crianças que têm otite recorrentes, então ela vai escutar mais baixo, ela tem uma inflamação muito alta aqui, ou orofacial, uma criança que vive com rinite, sinusite, né, gripe, pneumonia, isso lá na primeira infância vai ser prejudicial, porque ela precisa desse aparelho todinho funcionando para ouvir, captar, processar e voltar. Porque a pessoa ela só fala quando ela ouve. Né? E a criança precisa ouvir. Nem sempre, por exemplo, a minha neta está com 11 anos. A minha neta foi falar com 2 anos. Ela não falava, ela só emitia som. E ela não tinha nenhum problema. Era sei lá, mas também eu vou falar para você, hein? Aí, glória a Deus por isso, viu? Porque fala, hein? Ela fala, né? Nossa, meu Deus do céu, mas fala, hein? Aí então, fala, começa a falar, não para mais. Que a gente encontra que o pai e a mãe, às vezes é composta pai, mãe e a criança. E às vezes, assim, trabalham demais, são pessoas que falam pouco, não têm o hábito de conversar muito, de brincar muito com essa criança. Então, ela não é muito estimulada. Às vezes, ela não vai para a escolinha, porque quando a criança vai na escolinha, a gente tem uma diferença da criança da creche e a criança fora da creche, né? Então, ela só tem aquele círculo. Então, para ela ficar quietinho, ok. Mas aí por isso que é bom a avaliação, porque, assim, para ter o transtorno do espectro autista, você tem que fechar os critérios, principalmente assim, o critério A, que é da comunicação, né? A comunicação não é eu só falar, isso é linguagem. Eu saber me comunicar verbalmente, não verbal e usar linguagem também. Aí o que acontece? Se eu estou num meio familiar que todo mundo é muito quietinho, aí eu vou avaliar essa criança, ela não tem nenhum daqueles critérios. A única coisa é que a casa dela é silenciosa. É silenciosa. Ela vai ser silenciosa. Aí quando você orienta a família, coloca meio período na creche, vamos tentar uma creche, uma escolinha, uma recreação, se ela não está na fase de escola, né? Aí o que acontece? Você vê a criança desenvolver. Que nem flor, abre que nem uma flor. E vai embora, entendeu? Às vezes a gente vê crianças que têm traumas, né? Então, assim, ela vive num meio familiar que tem muitas brigas, muita contenda, não é um lugar assim, uma criança está vivenciando aquilo, o que ela vai fazer? Ela sempre está fechadinha. Para ela, o mundo é pintado de cinza. Então, aí você vê o quê? Que a criança ela sempre está meio que olhando para você assim. Para ela te abrir um sorriso na terapia, você tem que ganhar ela muito bem. E aí você vai avaliar dentro dos critérios, ela não fecha nenhum daqueles critérios. Mas aí quando você vai avaliar as condições psicossociais dela, tem um monte de coisa ali. Aí você encaminha para onde? Para o psicólogo. Vai tratar no psicólogo essas questões. E a família se orienta, faz orientação parental, até para tirar essa criança desse círculo. E tem algum outro mito importante que... Você falou do diagnóstico a partir dos 3 anos, né? Tem algum outro mito que é importante falar? De inclusão escolar. Não, as crianças não precisam todas fazer adaptação. Nível de suporte 1 não precisa fazer adaptação porque tem o cognitivo preservado. É o que eu ouço bastante. Toda criança, ela precisa fazer adaptação. A adaptação não é eu mudar só o conteúdo do que está dando ali, tá? Da Base Nacional de Educação. Não é só isso. Eu preciso dar acesso a essa criança. Essa criança não é só incluir, pegar ela e colocar dentro da escola, dar folhinhas diferentes ou fazer um apostilamento diferente. Eu preciso equiparar essa criança com o nível da sala inteirinho. E aí eu preciso planejar como que eu vou equiparar o Joãozinho a todos esses e sabendo o suporte que ele tem, entendeu? Então, o que a gente depara, tanto profissionais quanto as mães? A Leandra está na escola, o menino ficou nervoso, é falta de remédio. É outro mito. Nem sempre o autista, quando ele está desorganizado, ou ele está nervoso, que ele tem o direito de ficar nervoso, porque ele não tem, né? Porque, assim, quando ele fica nervoso,
Deu remédio hoje? É. Olha, mudou alguma coisa na casa da senhora hoje? Mas você já se perguntou, será que está adequada essa atividade que eu estou dando para ele? Será que o custo-benefício não está sendo muito alto nesse momento para ele? Será que eu preciso modificar alguma coisa em mim para com ele? E o que você acha, a opinião a respeito da inclusão escolar? A inclusão, a palavra inclusão, ela existe, é um debate muito longo e a gente nunca vai entrar numa concepção. Mas assim, a inclusão, ela todo mundo faz, porque se eu tiver uma escola e eu recusar a vaga do seu menino... Tá, mas eu estou perguntando mais com relação à efetividade, à eficácia dessa inclusão que é feita ela hoje. Falta Você acha que vale a pena pegar, de repente, um paciente de TEA nível 3 e colocar dentro de uma sala de aula com um monte de criança, sem o preparo devido para suportar essa criança dentro da sala de aula? Você acha que isso, terapeuticamente falando, tem alguma eficácia? Não, e eu preciso estudar caso por caso. Porque eu posso ter paciente de nível de suporte 3 que a gente consiga trabalhar dentro de uma escola fazendo uma avaliação nele, tanto uma avaliação psicológica a termo terapêutico, porque aí não vai entrar o agente de inclusão. Eu preciso ter um acompanhante terapêutico que maneja comportamento, tá? Eu preciso preparar essa sala, todos esses alunos. Então, eu preciso dar uma psicoeducação para esses alunos, para esse outro aluno que vai entrar lá. Mas você acha isso possível? Não. Então. Não, isso não é Pois possível. então. Raros são os profissionais que fazem isso. E raros são as escolas a nível geral, tanto pública quanto privada. Mas, Leandra, vamos lá, vamos falar de coisas assim, factíveis. Numa sala de aula, vamos falar assim, que bem otimista, com 30 alunos. Uhum. Aí você tem lá 2 com paciente, com TEA suporte nível 3. Então, você vai ter que preparar 28 alunos, 28 crianças, para poder suportar esses 2. Não é assim, não é uma utopia pensar nisso? Se você tiver de 2 de nível de suporte 3, Não é uma utopia? Mas eu sempre parto, Júlio, da avaliação. Eu não estou falando nem de avaliação neuropsicológica, eu falo de avaliar o sujeito. Porque às vezes eu posso ter um nível de suporte, isso não é sempre que a gente encontra, mas que dá para estar ali dentro da sala e trabalhar as questões que ele precisa. E às vezes eu vou ter que não vai dar mesmo. Isso daí precisa ser conversado com a família, o que a gente vai fazer. Fazer no sentido de que é mais fácil eu levar ele para a escola, toda hora a senhora ser chamada, eu ficar 1 hora na escola, porque é 50 minutos, eu não vou nem falar 1 hora, que é só chegar, às vezes nem sobe para a sala de aula e volta. Então, a inclusão ela precisa ser avaliada a esses alunos, porque a gente pensa no nível de suporte 3, né? Em questões de inclusão. Mas eu tenho de nível de suporte 1 que não está suportando a escola. Não está suportando a escola. Então, mas essa obrigatoriedade de inclusão não é para inglês ver, então? Não seria mais efetivo? Porque a gente tem que pensar sempre em quem? No paciente. Sim. É na criança que já tem o transtorno. Uhum. Né? O profissional que vai trabalhar com essas crianças, ele também precisa de um suporte para que ele também não seja afetado por transtorno psicológico, porque não é fácil. Não seria mais efetivo o poder público, as leis, elas darem estrutura para que esses profissionais suportassem essas crianças num nível de inclusão entre eles mesmos? Eu acho que tinha que partir para uma capacitação. Assim, a palavra capacitar profissionais, os professores, porque no currículo da pedagogia a gente não entra a fundo. Se a gente perguntar para os professores, eles aprendem a dar aula para crianças típicas.
não para crianças atípicas, entendeu? E as crianças estão lá, vão estar lá, a tendência é aumentar esses números, mas assim, eles não recebem. E os que procuram capacitação são por conta própria. Então, é bem pouquinho. Então, começaria por uma capacitação de professor, uma capacitação de gestores, todos os funcionários da escola, porque essa criança vai estar na escola, então, desde lá da portaria, né, do guarda de patrimônio, a merenda, e assim vai, precisam ser todos capacitados. A gente pensa só no professor de sala de aula, né? Mas começa lá no portão. E eles não recebem. Eu sou guarda de patrimônio, a minha função aqui é zelar pelo patrimônio, abrir e fechar a porta da escola. Mas, às vezes, se a gente tiver um guarda de patrimônio capacitado, né, ele recebeu orientação não só para a TEA, mas para síndrome de Down, outros transtornos que a gente tem severo, o que acontece? Ele já sabe como recebe, opa, lá vem o Joãozinho, eu sei as características de Joãozinho, já começa aí o processo de inclusão. E falo mais, é inclusão e acessibilidade, porque a acessibilidade também, as pessoas às vezes pensam que é só para o cadeirante, para quem tem deficiência visual. Não, eu preciso dar acesso à pessoa com transtorno do espectro autista a entrar nessa escola. Começa ali, na entrada. Ontem eu vi uma cena, ontem foi a prova da FIEB, Sim. né? E tinha um paciente, eu estava lá para outra questão, não estava trabalhando, estava esperando a minha filha, e eu estava lá junto com as mães na porta. E eu revi um paciente meu que está no 7º ano agora, ele é de nível de suporte 2 e 3, porque tem questões que ele está no 2 e questões que ele está no 3, e ele estava lá para prestar a prova. E a mãe chegou 8h15, a prova era 9h30, imagine, o tempo de espera. Chegou na hora da prova que fechou o portão, ele já estava cansado de ficar esperando, e ele queria, porque queria a mãe, e ele correu lá para o portão. Portão lacrado, mãe não entra, e filho não sai. E ele queria fazer a prova. E aí? Aí, né? A mãe deu a mão para ele, lá na grade onde dava para passar, e a gente ficou. Aí uma questão que foi se lembrado, o hiperfoco dele. Ele gosta de policial, e ele gosta da luzinha do carro, do giroflex do carro do policial. Nessa hora, o policial ouviu a gente comentando, falou, não, vou levar ele lá, tinha na viatura, tinha uma viatura, foi com o policial na viatura, ele sentou, ficou lá 40 minutos sentado lá dentro. Depois de 40 minutos, a diretora, a coordenadora que estava lá fazendo todo esse processo, chamou ele entrou para realizar a prova. Para fazer a prova. Isso é acessibilidade. Ele foi incluído, que ele fez a inscrição da prova da FIEB, ele foi incluído. Mas a hora que ele precisou da acessibilidade, ele também teve. Ele teve. Você sabe que legal que esses dias eu entrevistei o secretário de Educação. Sim. E ele é uma pessoa muito sensível a essas questões. Inclusive, ele está preparando lá a capacitação para professores para poder ter efetividade toda essa inclusão. Uhum. E eu achei muito legal, muito interessante, achei válido a preocupação dele. Eu achei muito bom, porque precisa, né, Leandra, precisa ter esse olhar diferente para esse público, né, porque eles precisam dessa atenção. Mas vamos lá, o que a ciência mais atual ela nos diz sobre as causas do TEA e os fatores de risco? Tá, as causas do TEA ainda, elas são desconhecidas, tá? Elas não tem como a gente chegar num pai, numa mãe e falar, olha, seu filho tem TEA por causa disso, daquilo. O que a gente tem é estudo de genética, né, que é multifatorial. Quando a gente fala multifatorial, eu posso pegar 10 autistas que eu atendo aqui, a gente fazer exame genético muito bem feitos e ter genética, proporção genéticas diferentes. Alguns genes vão bater, outros vão ser totalmente diferentes. Aí a gente pega uma população muito grande, a gente vai ver que esses genes, eles são iguais uma população grande, mas eles são diferentes em si, tá?
O que faz eu ter um filho autista ou não ter um filho autista? A genética, ela funciona que nem um copo, tá? Eu tenho que ter predisposição ambientais, eu preciso ter já fator genético para isso. E às vezes o que acontece? Para mim ter o filho, precisa transbordar esse copinho. E às vezes eu vou ter tudo isso, fatores genéticos, predisposição ambiental, e não vou ter um filho autista porque não transbordou o copinho, tá? Então, quando eu vou explicar aqui para os pais, a gente desenha o copinho, quais são os fatores, a gente coloca bolinhas coloridas para eles entenderem por que tem 3 filhos autistas e o quarto não é. Porque teve um só na família e os demais não são. Então, tem a predisposição, mas esse copinho ele precisa encher, tá? E quais são essas bolinhas aí principais para encher o copinho? Eu estou te perguntando porque, por exemplo, a minha esposa, ela tem 4 sobrinhas com filhos autistas. 4. Tá. Aí vai ser ambas as partes, tá? Eu vou pegar a genética tanto do pai quanto da mãe. Então, cruzou. A hora que cruzou, essas bolinhas são questões, fatores ambientais, predisposições genéticas, fatores de comida, de medicação que faz-se uso, entendeu? Vai estar tudo ali. Aí pode ser que aconteça o quê? As questões ambientais de genética, as bolinhas são grandes, aumentadas e vão crescendo. E passe, entendeu? E aí o que acontece? Esses sobrinhos têm e pode ser de outros parentes não vão ter. E tem as mesmas causas, todo mundo tem essas causas, mas eu vou saber somente se esse meu copo ele já está cheio ou não para transbordar. Aí é onde vai aparecer os fatores que a gente chama de predisposição genética para autismo, entendeu? Aí o que acontece? Em toda a família vai acontecer isso, nos próximos filhos vai ter isso. Aí tem estudos bem grandes, a gente vai demorar um dia para explicar aqui, porque às vezes eu tenho meninos e depois eu vou ter filhas meninas e não tem. Às vezes eu tenho meninas que já nascem autistas e a minha predisposição em ter filhos meninos aumenta, entendeu? Tá, e foi bom falar disso aí, que é a próxima questão que ia abordar com você. E há diferenças de apresentação entre meninos e meninas? Sim, sim. É um transtorno que a prevalência maior é em meninos, tá? E menor em meninas, por questões genéticas de cérebro mesmo, tá? De composição cerebral. Então, é como se a gente... Deixa eu te explicar de uma forma clara. O cérebro do menino, ele é bem racional. Tá. Das mulheres, vai fazendo um monte de curva. É emocional. Né? Então, para mim, ter essa prevalência aqui maior, eu preciso encher muito esse cérebro dessa mulher para vir com um fator assim, essa menina tem autismo. Dos meninos, não. Eu pego 3 bolinhas dessa daqui, encheu o copo. Acabou. E camuflagem? A camuflagem é justamente a aprendizagem dos comportamentos. O cérebro das mulheres, elas são mais observacional, vai observar o comportamento do outro e vai aprender, né? Todo autista, ele aprende. Tem N jeito de você aprender. Aí a menina olha lá, para minha mãe ficar feliz, eu preciso deixar ela fazer as 2 chuquinhas. Mesmo que ela tenha uma questão sensorial, para ela ser aceita, ela vai deixar fazer aquelas 2 chuquinhas. Mas é o que eu te disse lá no começo. No final do dia, essas 2 chuquinhas vai ter um preço. Vai ter um preço. Por quê? A mamãe saiu do meu campo de olhar, eu já estou em casa. Bem mulher mesmo, né? Aquilo bem mulher mesmo. Meu Deus do céu. O que a gente chama de sobrecarga, uma sobrecarga sensorial, que é onde das famosas desorganizações sensoriais. Mas é a natureza da mulher também. Não é assim, por exemplo, a mãe, ela tá ali com o filho, ela tá num nível assim para explodir. Ela mantém a calma para poder manter o filho calmo, e sim, estou falando de filho normal, né? Sim. Sem nenhum transtorno. A hora que o filho sai de perto, ela
Meu Deus, ainda bem que acabou, que ainda bem que dormiu, que agora eu vou descansar. É mais ou menos o perfil, Mas a aí personalidade da você mulher. falou uma questão que a gente discute muito. Às vezes você também vai ouvir, mas eu sou autista porque eu também tenho isso. Mas às vezes o comportamento pode ser parecido. A qualidade desse Não, sim, sim. comportamento ela vai ser diferente. É aí que entra o que a gente fala. Isso aqui é de uma questão autista. Pela qualidade, tem que trazer uma palavra-chave: prejuízo. Então, quando eu chego, solto a minha xuxinha e eu não quero falar mais com ninguém, eu bato a porta do quarto, eu me tranco, eu só vou sair de lá do outro dia, eu não vou comer, não vou tomar banho, eu estou tendo prejuízo. Olha o tanto de prejuízo que eu estou tendo. Eu estou tendo prejuízo de higiene, eu vou ter prejuízo emocional, psíquico, entendeu? E como funciona essa triagem e o encaminhamento a partir daí? Tá, então observou essas questões, já está com o diagnóstico, porque você vai começar a ver esses prejuízos, você já está com o diagnóstico, você já está nomeando isso. Aí você tem que encaminhar para terapeuta ocupacional, encaminhar para psicólogo, carro-chefe, psicólogo. Entendeu? Por quê? Ele vai estudar os comportamentos, ele vai te dar. Se é um autista que dá para trabalhar, é adulto, adolescente, vai conversar muito, vai trazer isso à tona. Porque às vezes o autista adulto, que se esquecem deles, Se esquece. a gente fala muito de criança. Então, justamente porque hoje, né, vamos usar esse termo, mas não é bem moda, né? Uhum. Moda. A gente fala moda porque tem pais que querem colocar pecha, né, de autista no filho, que não é. É o comportamento natural que porque antigamente não tinha. Antigamente não tinha esse diagnóstico, não é que não tinha o autismo, não tinha o diagnóstico. É né? tão evidente. Não era, então. Se você for ver o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele é novo para a ciência, ele é muito novo. Então, 2000, 2002, que eu já trabalhava, já falava, eu parecia a doida falando de uma coisa assim, e a gente estudava. Eu encontrei uma professora para me fazer orientação do TCC, porque ela tinha ido fora estudar para orientar. Então, ela tinha como me orientar. Quando eu cheguei para trabalhar aqui em Barueri, que a gente trabalhava na escola especial, pouco se falavam disso. Dava-se dados de deficiência intelectual. Tudo ia para deficiência intelectual. Aí, o que começa a surgir? Vários estudos. Isso daqui, esse comportamento aqui, não é da deficiência intelectual. É diferente, não está se enquadrando dentro do transtorno global do desenvolvimento, que era o primeiro nome que tinha. Entendeu? Aí depois os estudos foram avançando e você foi vendo que tem um refinamento. Então não é um transtorno global do desenvolvimento. Entendeu? Aí foi para autista. Autista por quê? É uma criança que parece que vive fora do mundo, né? Que para a gente é tipo uma esquizofrenia. Parece que está vagando. Mas não é só isso. Aí foi refinando os estudos. Ele tá aqui, sim, ele não tá fora desse mundo. Ele responde, tem autistas que têm capacidades enormes de aprendizagem ou sabe coisas assim, mas fica só naquilo, né? Só hiperfocado naquilo e tem prejuízo em outras questões. Aí foi se levantado o quê? O espectro em si. Por isso que chega-se no espectro. Eu posso ter todos esses critérios de diagnóstico com diferentes padrões, entende? Mas o que acontece? Você vê que é um diagnóstico muito novo. Então, se ele é muito novo, a gente ainda precisa falar-se muito, estudar-se muito, e assim, e falando e vendo esses pacientes explicando isso para essas famílias, que também é difícil, porque elas têm comparações. Mas eu tenho um filho autista, mas é igual o meu. Não, não é igual o seu, porque o seu faz isso e aquilo. Mas o seu também é de nível 2. Vamos supor, o meu é de nível 2, o seu também é de nível 2. Não são iguais? Não são iguais. Entendeu? Até porque o ser humano, nenhum é igual ao outro, né? E a gente, é aquilo que eu te falei, em questões ambientais. Quando eu falo em questões de ambientais, eu posso ter um autista de nível de suporte
2, 3, né? Que as pessoas perguntam mais. Mas às vezes eu chego na minha casa, eu tenho uma moradia ampla, eu tenho um quintal. Um quintal faz muita diferença. Um quintal, eu tenho brinquedos, se for criança, para dar. Se for um adolescente, eu tenho um quarto que é individualizado para ele. Eu tenho suporte para pôr lá dentro. Aí eu tenho fácil acesso para ir no médico, na terapia. Eu posso ir de carro, eu posso ir de um Uber. Eu conheço família que é totalmente... E é números grandes, entendeu? Que, olha, hoje a gente vai ter um alimento só. Hoje o alimento da cesta básica, a gente conhece uma cesta básica, e às vezes a criança tem seletividade alimentar. E como que a gente vai fazer? E essa mãe olha para dentro da bolsa dela, ela não tem o dinheiro para comprar, às vezes, aquilo que o filho dela só se alimenta naquele exato momento. Esse talvez seja o maior problema do tratamento no SUS, né? Porque, assim, precisa de terapias individualizadas. E você falar de SUS fica praticamente impossível. São terapias que são coletivas, e aí você não consegue dar atenção que aquela criança e aquele adolescente precisa, porque não dá para individualizar, porque não tem profissionais capacitados, profissionais competentes para poder fazer essa terapia, esse atendimento individualizado. Talvez esse seja o maior problema do SUS hoje, né? E assim, a capacitação, profissionais preparados, mas se a gente pôr na ponta da caneta também, imagine, vamos pegar a nossa cidade, que a gente está falando aqui de Barueri. Quantos autistas que a gente tem? Crianças que precisam do individualizado. A gente não vai ter o número de profissionais adequado dentro do SUS. Não são todos que precisam do atendimento individualizado? Não, tem criança, se a gente passa, se ela já passou por toda a questão do desenvolvimento, vem trabalhando, vamos supor numa família que precocemente já fez a estimulação precoce. A estimulação precoce aqui em Barueri, a gente pode fazer, muitas famílias não conhecem, na primeira infância. Sabe o centro da primeira infância? Então, a professora lá alertou, você viu que tem algumas questões diferentes, vai no centro da primeira infância. Lá eles fazem exatamente o quê? A estimulação precoce que a gente precisa. E essa estimulação precoce é muito importante, né? Para todas as crianças, entendeu? E se essa sua criança já tem um sinalzinho de alguma questão no neurodesenvolvimento, vai ajudar mais ainda. Então, você vem, a criança fez uma estimulação precoce, mandou para a escola, está tendo trabalhado, tirou o diagnóstico, fechou mesmo o diagnóstico de TEA, conseguiu uma terapia, vem acompanhando terapeuticamente essa criança, vai chegar um certo momento que ela vai precisar de aprender habilidades sociais. Habilidades sociais a gente só aprende em quê? Em grupo. E aí sim ela está precisa do grupo. Para o grupo, entendeu? Então, assim, a criança até não precisa de grupo, ela precisa de grupo. Mas eu preciso saber em qual estágio ela está evoluindo para colocá-la no grupo. Mas no começo a gente precisa do quê? Do individual. Leandra, e a importância do diagnóstico precoce, ele vai até naquilo que você já falou hoje, né? Que às vezes é um problema de atraso na fala, né? E não tem nada a ver com TEA, é simplesmente um atraso na fala, e isso ajuda o profissional, o terapeuta, os profissionais, os professores a lidar com essa criança, porque vai encaminhar ela para um especialista competente para aquele problema. Aquilo lá. Então, esse diagnóstico precoce, ele é de suma importância, né, na sequência de qualquer tratamento e terapia. Porque é um problema também um atraso na fala, só que é um outro problema que tem que ser tratado de uma outra maneira. E às vezes está até questões psicológicas, às vezes é uma criança mais tímida, uma criança ela é mais quietinha, e eu preciso pôr essa criança em sociedade, ela vai para criança a gente pensa em escola, né? Ela vai para a escola ela vai precisar falar, ela vai precisar conversar. E tem outras questões também que às vezes esquece, está muito linkado também com o transtorno do espectro autista, questões motoras, né? Então a gente fala muito de autista, lembra da fala, mas tem questão motora, né? De tônus muscular, do brincar, a criança brincar. E são os mais graves, né? Da criança pular.
Ser criança. Ser criança. Igual a gente foi. Ser criança, pular, sabe? Ralar, se cair no chão, brincar numa terra. Brincar numa terra não é uma coisa fácil. Tomar banho de chuva, a gente tomar banho de chuva. Entendeu? É só mãe gritar lá, você vai ficar gripado porque você tá tomando banho de chuva. E a gente saber depois de grande que a gripe não se dá pelo banho de chuva, é pelo vírus, entendeu? Mas você sempre mas era assim, sim. Entendeu? Mas hoje o que a gente vê na nossa infância? A nossa infância, pelo perigo da sociedade, que a gente tem o perigo da sociedade, né? Não é igual a gente, que a gente podia brincar no portão, com a mãe só olhando lá, a gente ficava por lá. A gente tem os perigos, eu tenho concepção disso. Mas assim, não deixa a criança brincar, é tudo muito automatizado, é um brinquedo, é um carrinho, às vezes eu tenho carrinho aqui, a criança fica olhando, eu falo, não anda sozinho, meu bem. Nunca viu. Você tem que empurrar o carrinho. Olha aqui, ó, tá vendo essa linha aqui? Eu vou amarrar essa linha, a gente vai sair puxando essa linha. Tem criança que fica olhando assim pra mim. Tem criança que vai adorar, porque, tipo assim, é diferente, né? Eu fui numa casa que a mãe falou, eu olhei assim, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Eu fiquei igual as crianças. Coisa maravilhosa, tinha brinquedos lá, magnífico. E a criança gostava de brincar com os brinquedos daqui. Por quê? Eram brinquedos simples, são brinquedos simples que tem aqui, mas que faz o quê? O motor dela trabalhar. A gente fazia o microfone com um copinho de Danone, se lembra? Com fio, para poder falar do outro lado. Fazia megafone, andador. Andador com lata, andava em cima, era muito... Era diferente, era o tempo. Agora, como profissional, como que você administra quando você se depara? Porque o que acontece? Quando os pais têm o diagnóstico, né, da criança, pode soar como um rótulo sobre o filho. E algumas pessoas não estão preparadas para isso, né? Não estão preparadas emocionalmente, psicologicamente, né? E como você direciona o suporte para a família, no caso que deve acontecer frequentemente, da família se sentir rotulada por o filho ter um diagnóstico de TEA? Como você trabalha com isso? Quando eles chegam aqui, muitas vezes a família chega aqui falando, eu vim fazer uma avaliação, né? Ou mesmo lá no outro departamento da prefeitura que eu trabalhava, você já vai sentir nessa família. Tem família que chega e fala assim para você, olha, eu vim fazer uma avaliação porque eu vi isso aqui diferente no meu filho, parece ser esse negócio que estão falando de autismo, mas também parece que não é, porque na minha família não tem. Aí você vai ver, na família ela já está mais aberta, você tem que sentir na família, ela está aberta, se for realmente um diagnóstico, está mais aberta para eu falar, para eu explicar, se não for também está aberta para receber se é outra coisa, se é outro transtorno, ou se não é nada também, né? Tem família que chega aqui e, assim, para a gente começar uma avaliação, tem protocolos que eu preciso dar para a família responder e eu estou vendo a criança do outro lado. Então, a família está respondendo lá e eu estou com o mesmo protocolo aqui, verificando os comportamentos da criança. Quando a família sai e eu ponho os dois, assim, eu vi a criança, eu vi. Assim, não, a criança faz, a criança que tem, e eu olho desse lado, eu tava com a criança não estava fazendo nada daquilo. Aí eu ainda repito, né, pro tipo assim, vão tirar a dúvida. Aí eu pego uma outra sessão e vou repetindo as mesmas coisas e a criança não responde. Então, aí eu já começo a sinalizar para mim, enquanto profissional. Olha, vai ser uma família mais difícil, porque ela tem uma negação, tá meio que escondendo os fatos e eu vou ter que ser clara. Aí, como uma avaliação neuropsicológica, ela tem de 8 a 10 atendimentos, nesses 8 a 10 atendimentos, você já vai trabalhando com essa família. Não é a aceitação que a gente tem filho, a gente sabe o quanto que é difícil. Eu falar para você, olha, seu filho é autista, tudo aquilo que você descreveu para ele, que você sonhou, cai. Como que eu vou fazer com isso? Mas assim, olha, ainda bem que você chegou agora, que tem como trabalhar, como que a gente vai fazer? Você vai dando caminho para eles.
sabe? Você vai dando o resultado da avaliação ao mesmo tempo que você vai cruzando com caminhos que a gente vai percorrer. E eu sempre aviso, ó, os caminhos não são fáceis. Eles são que nem aquelas calçadas cheias de pedregulho. Tem hora que dá para andar, que dá muito bem. Tem hora que começa os pedregulhos e a gente vai ter que continuar. Eu vou te dar o suporte, se você precisar, fica com o telefone, alguma coisa. Suporte, mas você vai ter que fazer o caminho sozinho. Eu vou estar desse lado, mas esse caminho é o seu. Então, eu vejo mãe que depois eles levam a avaliação para ler, depois ela me liga, manda mensagem, fala: Dona Leandra, eu li toda a avaliação, agora eu estou olhando de outra forma para o meu filho, ainda está difícil. Mas eu posso conversar um pouquinho com a senhora? Aí vem, conversa. E são nesses diálogos que essa concepção do diagnóstico ela vai entrando, entendeu? Eu não tenho o hábito de, quando eu vejo uma família não aceitar o diagnóstico, não aceitar aquilo, já mandar ela, vai fazer um acompanhamento psicológico, porque isso também bate muito, machuca muito essa família, porque, tá vendo? Eu já estou precisando de tratamento psicológico, ainda tem esse rótulo, que o psicólogo, que ele não está para o cuidado seu, que está para, eu estou ficando maluco, eu não estou dando conta dos meus problemas. E não é. É para te aconselhar e para ir andando junto. Então, assim, para dar o diagnóstico ou para falar sobre o transtorno ou qualquer outra patologia com essa família, você, no decorrer da avaliação, você tem que ir sentindo essa família e se entrosando com ela, sabendo as dificuldades. Então, assim, quando você trabalha com criança, adolescente, adulto é diferente, mas criança, adolescente, você não está só com ele. Você tem que saber dessa família no total, porque essa família vai fazer a diferença nele. Então, às vezes eu pergunto, como que vai na sua casa? Às vezes é um papo informal aqui, você já está colhendo informação, opa, isso daqui faz parte, isso daqui cruza, isso aqui é a dificuldade deles, vamos ver como que isso acontece aqui com essa criança, com esse adolescente. Aí você vai dando esses resultados, essas questões de avaliação, mais humano, eu acho. Eu acho, assim, no meu percorrer dos 24 anos de profissão, o que acontece? Eu ouço das famílias, foi leve, foi dolorido, mas foi leve. Foi leve. Porque você vai acolhendo os dias de devolutiva, tanto quando eu trabalhava no município, eu deixava mais tempo, eu não marcava outros pacientes, porque eu não sei, às vezes pode ser muito rápido, às vezes não. Às vezes eu preciso dar tempo. O tempo é o silêncio. Eu falar e esperar. Isso faz parte de digerir, isso é ser humano com essa família, entendeu? Mesmo os grandinhos, que às vezes vem uns grandinhos, né? Mas os pequenininhos, tá ali, a mãe abraça essa criança aqui na minha frente. Eu tenho que falar para ela, ele não vai ser um incapaz, ele tem seus potenciais, a gente só precisa trabalhar em cima disso. Isso faz a diferença, né? Toda. Leandra, tem algumas mães autistas, atípicas, né? Daqui de Barueri, que elas mandaram perguntas aqui para você, tá? Para você responder, eu vou mostrar para você. Oi, Leandra. Primeiramente, gostaria que soubesse que eu admiro demais o seu trabalho. Você é uma excelente profissional. E a minha pergunta é: qual a importância de dar previsibilidade para uma pessoa com autismo? Tá, isso é muito importante. Isso é para todos os níveis, tá? Previsibilidade é eu saber o que vai acontecer. Vamos tirar por nós dois, Júlia. Você marcou comigo. Então, nós marcamos uma data, nós marcamos um horário, né? A gente fez tudo isso nas nossas agendas. A minha é de papel e a sua é eletrônica. O autista também precisa disso, mas ele não vai usar a mesma acessibilidade que a gente tem. Então, dependendo da criança, a gente usa rotinas visuais, né? A gente usa a famosa Alexa. Então, a Alexa, ela ajuda a gente, tá? Aqui eu tenho alguns que eu já estou passando daquela rotina visual para a Alexa. Então, a Alexa, a mãe faz um comando de rotina no próprio celular dela,
Às vezes ele está em casa, porque está virando pré-adolescente, aí o que acontece? A Alexa fala para ele, está na hora de tomar o seu banho, fulano de tal. E aí ele ouve, e ele vai tomar o banho dele. Então aí a gente põe na Alexa lá, abre o chuveiro, e a Alexa adora falar, e ele fica super feliz, porque no final ele fala, Alexa, para. Que legal. Alexa, para. A mesma coisa, eu chego ali no final da minha rotina visual, eu tiro. Então, a rotina visual, ela não precisa ser somente de figuras, tá? Vai eu de novo falar, você avalia aquele sujeito, você avalia o Júlio, você avalia a Leandra, como que é melhor o funcionamento dele. Se é por figura, a gente vai fazer por figura. Se é mais auditivo, eu posso usar uma Alexa, eu posso usar um celular, eu posso usar áudios gravados para essa família. Então, eu preciso prever o que vai acontecer. E assim, uma coisa que às vezes eu penso aqui com alguns pacientes não verbal ou verbal também, que a gente pensa todo mundo junto, acontece os imprevistos na vida da gente. Então eu fiz lá, olha, hoje eu vou ver o Júlio, eu vou ver fulano, eu vou ver ciclano e Beltrano. E no Beltrano ele não apareceu. Aí eu vou me desregular todinha? Não. Eu vou ensinar essa criança que se durante o dia não acontecer alguma coisa desses quadradinhos ou do que a Alexa vai me falar, o que eu posso pôr no lugar disso? Posso descansar, eu posso ler um livro, eu posso não fazer nada. As pessoas esqueceram o que é o não fazer nada. Fazer nada também faz parte da minha vida. Não fazer nada. Mas pergunta para as crianças se elas sabem o que é não fazer nada. Aí leva a um nível de frustração. Isso aí eu estou falando de criança típica. A típica, toda hora ela tem que estar fazendo alguma coisa. Tem. Aí eu falo, gente... É hiperativa. E não fazer nada. E não leva nem por o hiperativo. Se você pegar algumas famílias, ela enche a agenda dessa criança de várias coisas para fazer. Aí de manhã cedo vai fazer isso, almoço. Aí, tá, e o horário da criança fazer uma bagunça, perturbar a gente, porque ela precisa perturbar a gente, para a gente ficar nervoso e fazer nossa função de pai. Aí eu vejo crianças no dia a dia que não têm essas funções, entendeu? Aí, qualquer frustração, ela se rebela, entendeu? Então, a previsibilidade é ótima, precisa para todos, tá bom? Para todos. Todos aqui, todos mesmo, tá? Típico e atípico, todos. Então, vamos ver o segundo. Leandra, quais as políticas públicas devem ser implementadas ou melhor executadas para ajudar as famílias que dependem do SUS? Tá, políticas públicas, a gente é o fluxo, né? Esse fluxo que demora muito, então cansa a família. Então, assim, a família recebe da escola, o primeiro passo é a escola. Olha, seu filho está com certas dificuldades, é melhor a senhora marcar um pediatra, um neurologista. O que acontece? A mãe vai levar no pediatra. Aí chega no posto de saúde, se ela for hoje, ela vai ouvir assim, não temos agenda aberta para o pediatra, volta amanhã. Ela volta, não temos agenda, ela não chega lá, ela consegue uma agenda, vamos supor, para marcar daqui 3 meses, mas pelo menos ela está com aquilo marcado. Isso, Aí, o que houve ultimamente? Não temos agenda aberta para o pediatra. E ela não sabe que dia que vai achar. Imagina, eu recebi uma notificação de escola que meu filho está com alguns comportamentos diferenciados. Eu preciso chegar no especialista. Para mim chegar no especialista, eu preciso passar no pediatra. E nem o pediatra eu sei que dia que vai abrir. Então, assim, primeiro, fluxo de encaminhamento, de acesso ao primário, da saúde primária, que é o pediatra, no caso de criança, né? Passou dos 13 anos, é o clínico geral. O clínico geral é mais razoável, a agenda é mais plausível, aberta. Mas de começo, depois para passar no especialista é difícil. A gente tem poucos no município, aí já tem uma dificuldade. Então, assim, é ter mais profissionais, essas agendas, quando a mãe chegar, ter agenda aberta, ou ter uma data, dia tal, as agendas são abertas, todo mundo vem aqui que vai ser marcado o dia do médico, entendeu? Terapias também.
fica jogando a mãe de um lado para o outro. Isso vai cansando a família. Eu conheço família que já não vai para lugar nenhum. E o menino está dentro de casa, porque não consegue pagar. E quando eu pergunto para a mãe, ela fala: Leandro, eu vou em tal lugar, manda para tal lugar. Manda para tal lugar, não é o menino. Aí eu não tenho dinheiro para ficar rodando o tempo todo. Então, essas questões aí de terapia. E de escola são as questões de equiparação. A inclusão, ela é feita. A criança está lá dentro da escola. Isso é incluir, colocar dentro da escola. Equiparar. Para mim, equiparar, eu preciso saber quem é quem. E, para isso, eu preciso do quê? Eu preciso que esses profissionais da educação, todos, não é só professor, eu friso aqui de novo, todos, precisam ser capacitados, entendeu? Capacitado. Isso já é o princípio básico, já ajuda muitos eles. Entendi. A gente vai ouvir agora, ela é psicopedagoga, é a Cris, e ela é mãe atípica do Davi. Parece que ela conhece você. Vamos ver a pergunta. Oi, Leandra, não sei se você lembra de mim, eu sou a Cris, a mãe do Davi. Nós nos conhecemos há uns 9 anos, eu recebi muitas orientações suas, muito bacanas. Me interessei em me aprofundar para estimular o Davi em casa e fui estudando e me tornei terapeuta. E minha pergunta não é uma pergunta, é um pedido de um recado para todas as famílias que recebem o diagnóstico, que estão aí lidando todos os dias com autismo, com TDAH, enfim. Que você possa deixar um recado sobre a importância das famílias manejarem, estimularem as crianças em pequenas coisas. No dia a dia mesmo a gente consegue estimulá-los, afinal de contas nós estamos muito mais tempo com nossos filhos do que a escola, do que a terapia. Então a família exerce um grande papel e suas palavras têm um peso enorme. Então se você puder deixar um recado nesse sentido, te agradeço, um grande beijo. Se conhece desde que Davi era pequenininho, recebeu o diagnóstico, foi a primeira pessoa a encontrar com ela, né? E assim, eu fui dando essas orientações do dia a dia com ela. Eu cheguei na casa dela, né? Naquilo que eu te contei. Sim. Aí o que acontece? No dia a dia, então recebeu o diagnóstico. O que eu posso fazer na minha... Você não vai se tornar terapeuta, tá? Não é isso. Eu sempre falo para as mães aqui, você vai continuar na sua função. Mãe, que já é uma função extremamente valiosa e cansativa. Sim. Então, vamos supor, você acordou o menino, a hora que você acordar o menino, acorda lá. Ô, Joãozinho, acorda. De vez você chegar lá e vamos acordar? Eu peguei ele do colo, já pus no meu colo, vamos acordar, vamos tirar a meia. Você já vai tirando a meia. Não. Aí entra a previsibilidade da mãe. Ô, Joãozinho precisa entrar na escola às 7 horas. E eu preciso trabalhar com ele o acordar, o colocar o uniforme. O acordar e colocar o uniforme já é uma coisa bem grandiosa. O que acontece? Eu vou ter que acordar mais cedo, me preparar mais cedo para que isso aconteça. Não vou em 10 minutos querer que o Joãozinho processe isso ele vai fazer lá no final. Então, o que eu faço? Acorda, Joãozinho, o que o Joãozinho vai fazer? Virar de um lado para o outro. Nessa hora eu perco a paciência, toda a orientação parental que foi te dada, você não vai conseguir, você sempre vai estar no nervoso. Então, acordou, vamos acordar, vou acender um pouco a luz, vou tirar a sua coberta. Você está vendo que você está avisando. Avisando, aí ele sentou. Olha, eu vou tirar a sua blusa. De vez eu tirar o pijama da blusa inteira, eu vou até a metade. Vai lá, Joãozinho, você consegue. A criança não vai fazer isso. A hora que ela faz isso, a blusa começa a sair. Aí você vai dar uma ajuda física, que a gente fala, que é assim, uma puxadinha que ele está pensando que é ele que está fazendo. E ele terminou o resto. Aí você fala, nossa, terminou. Você fez isso na segunda. Quando chegar na sexta-feira, esse comportamento ele já está bem melhor. Por quê? Você é mãe, você consegue fazer isso todo dia. Mas para eu fazer todos os dias, eu, quanto mãe também, eu tenho que me organizar. Tem mãe aqui que eu falo, vamos começar pela organização nossa. A senhora quer ajudar ele? Quer. Você tem dificuldade de levantar muito mais cedo do que ele? Então, deixa eu pensar de outra maneira. Eu tenho que pensar de outra maneira. Eu não posso modificar a casa.
Eu não posso, a sua casa é do seu jeito, e eu tenho que trabalhar do jeito que a sua casa é. Eu, quanto profissional, eu tenho que pensar em manejos que sejam adequados para a sua casa, entendeu? Eu não posso mudar a sua casa. Aí, o que acontece? Ensinando essas coisas do dia, eu vou no mercado. Aí, de vez em ir no mercado, ficar com o menino dentro do carro, o pai, e você ir lá fazer o mercado, vamos levar ele no mercado. Mas Leandra, ele abre toda a compra. Leandra, ele joga tudo, ele vai querer comprar. Então, a primeira compra que a gente vai fazer só tem 3 itens. É o que a gente começa aqui. Então, nós vamos passar no arroz, porque eles conhecem. A gente vai passar no suco e no pão. Porque são questões que estão bem longe uma no mercado. E vai ser bem rápido. Então, eu vou falar para ele assim, João, nós vamos no mercado. Nós vamos comprar o arroz, o açúcar e o pão. E aí a gente vai pagar com o cartão, porque o dinheiro a gente não usa, e a gente tem que ensinar as crianças que o dinheiro a gente quase não está usando. O cartão a gente põe dentro da sacola e leva para o carro. O pão você pode comer dentro do carro, que é algo que dá para comer, mas só depois que a gente pagar. Aí você vai. Tem mãe que fala, Leandro, eu vou com muito medo. Eu falei, isso faz parte, mas tem que ser rápido. Então, pegou o carrinho, pôs ele dentro do carrinho, lê com ele na porta do mercado, arroz. Onde está o arroz, João? A criança vai ficar. Se ele não falar, ele vai olhar. Olha no olho dele, ele vai olhar para... Muito bem, é o arroz. Agora eu vou pegar o arroz e pôr aqui. Qual que é o outro? O açúcar. Você viu que eu nem dei tempo dele olhar para o arroz que eu pus aqui? Agora onde está o açúcar? Vamos lá pegar o açúcar e pôr aqui. Agora vamos lá no pãozinho. Ando rapidinho com o carrinho. Sou boa nisso. Comprou o pão. Nós vamos comprar 3 pães, ó. 1, 2, 3, ó. Colocou aqui. Agora vamos lá pagar. Segura o cartão. Não precisa dar seu cartão verdadeiro para ele. Sim. Você pega um cartão que você não usa mais, que você já tirou o chip, e dá para ele. A criança vai segurar. Às vezes é um pouco mais grave, vai colocar na boca, mas deixa. Ele está manuseando aquilo que você deu. Chegou, vai na fila preferencial. Às vezes a fila preferencial está demorando um pouquinho, mas ali a gente vai trabalhar o quê? O comportamento de espera. Como que eu ajudo meu filho a esperar? Eu converso com ele, eu fico mostrando coisas que estão por perto, eu não preciso usar o celular. O que os pais estão fazendo agora? Não ensinam a esperar para a criança. Faz o quê? A fila está grande, todo mundo já pega o celular? Todo mundo está perdendo o comportamento de esperar. Uhum. O esperar, você conversava com o tiozinho que estava na frente da fila, você ficava olhando as outras promoções que você nem ia comprar, mas você ficava olhando. Perdi a paciência na fila demorada. Hoje nem perde mais, que fica ali. Celular, tá tudo bem. Você ficava olhando defeito dos outros. Meu Deus, agora você nem observa o outro, que é o outro, você está ali. E aí depois você quer cobrar de uma criança autista, aí espera. Como você quer cobrar se você não espera? O grande desafio também é trabalhar com os pais, né? Então, a família, que é muito complicada, é um desafio para vocês. Mas é em tudo, Júlia, é em todos. Aí a cobrança só vai para as crianças autistas. Aqui a gente está falando de autista, né? Mas no geral. Sempre vai para eles. Mas se a gente olhar com outro olhar, o quanto eu espero, o quanto que eu tenho de comportamento de espera. Então, a mãe... Eu ajudo, às vezes precisa de eu ir junto, a gente faz isso de primeiro momento, depois ela vai fazendo. Passou no caixa, ele pôs lá, você pagou, vamos para o carro. Onde que a gente põe no carro? Você viu, você está trabalhando questões que são terapêuticas, se a gente pôr na ponta da caneta, você trabalhou comportamento de espera, comportamento de escolha, onde que estão as localização, categorização, tempo, que a gente está indo no mercado, habilidade social. E eu estou fazendo isso com quem? Com a mamãe, que eu vou precisar fazer sempre. Depois a gente aumenta para 6 coisas, então aumentamos 3. Mesma coisa, vai na igreja, é 1h30 lá, às vezes de culto ou de outra questão religiosa que a mãe vai. Se é uma coisa que faz parte do vínculo da família, precisa essa criança estar inserida. Às vezes eu ouço assim, não, eu vou na igreja e meu marido fica com a criança, ou fica dentro do carro. Aí eu falo, não,
mas ele também precisa saber aonde que vocês vão, né? Faz parte da família? Vocês vão, vocês participam, vocês gostam? Eu pergunto também se gosta, né? A gente gosta, então vamos tentar. Às vezes é religião diferente que eu não conheço, eles me passam como que funciona tudo. Eu estudo aquilo para trabalhar com a criança para a gente conseguir. Para habituar, né? Agora, Lenda, quais são as comorbidades que são mais frequentes no TEA? TDAH, ansiedade, transtornos do sono, epilepsia, depressão, TDO, e como isso impacta na intervenção que você faz aqui na terapia? Tá, a comorbidade, assim, carro-chefe que a gente encontra no TEA é o transtorno do sono. Né? Então, o transtorno do sono eu colocaria em primeiro. O segundo, a gente tem o transtorno do déficit de hiperatividade com atenção, com desatenção, né? E o sono, ele impacta muito. Se você perguntar, as crianças, assim, TEA, a gente não tem medicação para TEA, a gente tem a medicação para comorbidades que eles têm. Então, quando você ouvir uma criança que toma medicação, ela não está tomando para o autismo. Sim, sim. Ela está tomando para a comorbidade que ela tem, né? Sim. E a primeira, sempre quando ela está tomando, é para a questão do sono. Por quê? A questão do sono não é eu ficar sem dormir. Às vezes eu tenho criança que fica sem dormir, mas assim, a criança tem dificuldade de pegar no sono. Então a mãe coloca para dormir, ela fica 3, 4 horas se revirando na cama e não dorme. Aí depois ela pega no sono. Aí ela vai até no outro dia. Eu tenho criança que não tem dificuldade em pegar do sono. A mãe coloca para dormir, ela dorme, aí ela vai acordando meia-noite, 2 horas, 3 horas, 6 horas, 7 horas, ela desperta. Então, ela tem o ciclo do sono quebrado, tá? Eu tenho criança que vai dormir 9h30, quando é 4h30 da manhã, ela já está dispersa. E ela não sente um sono durante o dia. Eles não dormem, eles não bocejam, eles estão na ativa. O cérebro está na ativa. Então, você imagine isso em questão de uma semana. Uma semana você está super irritado. Que passa, você já se enfesa. Um cheiro que é mais alarmante, você vai se enfesar. Você tem má qualidade de comida. Você vai comer mal porque seu sono, a qualidade foi mal. Então, o sono ele é reparador. O sono também influencia na memória, no aprendizado. Então, você viu, se o TEA está com um transtorno do sono, a mãe fala, dona Leandra está com dificuldade de dormir, né? Eu já tenho que pensar que ele vai impactar em um monte de outras questões. Então, entendi. O sono é primordial. Depois, o TDAH, em 80% dos casos, ele está ajustado com o TEA. Então, temos crianças, sim, hiperativas. E o hiperativo não é só a criança ficar pulando de um lado para o outro. Tem o interno, que lá dentro está funcionando a milhões por hora. Ela não consegue, por exemplo, eu falar para ela assim, pega um copo de água, põe lá em cima do meu balcão. Ela pegou o copo de água, ela viu essas bolinhas que estão aqui dentro, pronto. Já dispersou. Aí ela já vai fazer outra coisa com o copo de água, já virou. E tem os quadros epiléticos também, tá? Então, muitos autistas têm quadros epiléticos, na sua maior variância. A gente tem, eu sei que popularmente as pessoas conhecem mais a convulsão. A convulsão. Mas a gente tem outras categorias que são invisíveis e estão ali dentro, entendeu? Então, por isso que o bom médico, ele sempre pede um eletrocefalograma para essa família, né? Então, pede um eletrocefalograma. No caso que vê muita agitação nessa criança, pede um eletrocardiograma. Tem mãe que me questiona. Mas por que o médico pediu um eletrocardiograma para mim? É porque a medicação que ele vai dar para um TDAH vai impactar direto no coraçãozinho da criança. Precisa saber se está tudo bem. Então, precisa saber se está tudo bem, para essa descarga direta para lá e está tudo bem com a sua criança. Então, assim, os 3 carros-chefe que a gente encontra todos os dias, não é quase, é todos os dias. A questão é com o sono,
TDAH, quadros epiléticos. Tá? E quando considerar uma avaliação psiquiátrica e qual o papel do psicofármacos em crianças? Assim que você fez uma avaliação diagnóstica, né, que é a avaliação neuropsicológica, você já deve sim procurar sim um psiquiatra, porque o psiquiatra ou neuropediatra, falando de criança, ou neurologista, quando se fala que não é criança, é adolescente, adulto, o que ele vai fazer? Ele vai ler a avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica as pessoas precisam ter, que é um exame complementar. A gente vai descrever para o médico todo o comportamento daquela criança. E quem fecha o laudo é o médico, ele é o especialista que fecha o laudo. Então, as pessoas têm uma convicção que o psiquiatra é só para gente maluca, assim, no termo termo muito chucro, é isso. E eu falo, não, o psiquiatra ele vai cuidar das questões da mente. Sim. Invisível, que você vai passar em exame e não vai ter. Sim. Comportamentos, é aqui, ó, que eu tô vendo com as crianças. Se essa criança ela tem alguma afecção no sistema nervoso, lesões do sistema nervoso, que aqui, durante o comportamento, avaliando, eu detectei, ó, precisa fazer exame mais apurado de imagem, aí eu já falo para a mãe, ó, de vez em você ir no psiquiatra, você vai no neuropediatra, entendeu? Mas, de regra, tem mãe que ainda fala, mãe, família, que fala assim, olha, eu vou pegar sua avaliação neuropsicológica e eu me sinto mais à vontade no neurologista. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu explico para ela, olha, mas vai ter questões que é só o psiquiatra que vai te ajudar, que são questões muito comportamentais que são da mente. Então, é um senso comum, entendeu? Que as pessoas têm até hoje, que o psiquiatra, eu quero lá bem longe de mim, né? E com relação aos psicofármacos? Então, psicofármaco, eu costumo explicar para as mães aqui, tá? Então, assim, via SUS, tem diferença via SUS e particular, tá? Em questões de dinheiro mesmo, monetária. Porque, assim, no SUS, quando você vai lá, vamos supor, você tem um menino que não dorme, está muito agitado, ele vai passar o quê? Risperidona. Por quê? Ele pensa o seguinte, é dado pelo SUS. E a família de baixa renda, se é dado pelo SUS, ela vai preencher todo aquela papelada do alto custo, vai ter todo aquele trâmite que tem que fazer, e essa criança vai ter essa medicação. Não é fácil desse jeito que eu estou contando. Não, tá? sim, eu sei. Mas assim, essa criança vai ter essa medicação em mão. Se eu precisar que essa criança ela não se deu bem com o risperidona, ela vai precisar de um Libertia, é uma medicação mais top, eu não vou ter no SUS. E essa família, às vezes o médico do SUS, ele até sabe o que é mais eficaz para essa criança. Mas ele não vai passar, não vai prescrever, porque não vai ter condições de... Não vai ter condição, entendeu? Então, às vezes também, antes da gente julgar, né, meus colegas lá no SUS, que eu também fui do SUS, o médico não é um bom médico, passou esse remédio, depois ele passou... teve a sensibilidade. Ele teve a sensibilidade, porque às vezes ele escreve lá, olha, pode comprar essa tal medicação aqui. A mãe, eu, quanto mãe, eu vou fazer o coração para comprar aquela medicação. E às vezes o preço é exorbitante mesmo, é grande, não vai ter acesso. A mãe vai ficar frustrada. Ela ficando frustrada, essa criança muda de comportamento, ela vai virando aquela bola de neve. Eu, recentemente, eu entrevistei uns médicos, inclusive eles são médicos aqui da rede pública de Barueri também, que eles são especialistas também em canabidiol, né? E um desses médicos, ele é neuropediatra, e aí nós falamos sobre o tratamento, né, a terapia com crianças com TEA, com canabidiol, e aí a efetividade que tem. O custo é alto também, não é um custo barato. Uma criança com nível 3, ela não consome só um vidro que custa em torno de R$500, é um pouco mais. Qual a sua opinião a respeito dessa terapia com canabidiol?
É avaliar muito o comportamento dessa criança, porque assim, a gente tem estudos, né, que os estudos começaram com quadros epiléticos, né, criança que tem TEA e quadros epiléticos, a gente via em muitos estudos que isso estava sendo muito eficaz, melhorava muito o comportamento. Mas também a gente foi vendo na parte clínica que tem algumas crianças que não têm quadros epiléticos, mas têm comportamento muito crítico, que usando o canabidiol na dosagem certa e muito bem estudado, avaliado, e deu certo também. E tem outros que tentou e não deu certo. Não tem quadros epiléticos, tentou e não deu certo. Não tem quadros epiléticos, tem comportamentos disruptivos e não deu certo. Então, assim, é uma questão que a gente chama em ciência de sítio de ação. O que esse cérebro absorve e consegue pôr nesse organismo? Leandra, a gente vai cair naquele círculo, né? Vai vicioso do início dessa coisa. Tem que individualizar. Se não individualizar, é muito complicado, né? É muito complicado. Agora, fala para mim, na escola, quais são as adaptações pedagógicas sensoriais de alto impacto e baixo custo que a escola poderia implementar já? Isso a gente levando em consideração que a gente está no município, que a rede é municipal, é pública, mas o que geraria de grande impacto se fosse implementado nas escolas e seria possível? Tá, primeiro, tem umas cadeiras que tem até uma paciente aqui que comprou, e eu acho que toda escola devia ter umas 10 daquela lá. A criança fica se mexendo, a gente aqui não se mexeu o tempo todo? O tempo todo. Imagina uma criança até com TDAH, ele precisa se mexer. Precisa. De vez em ele ficar correndo dentro da sala, tem essas cadeiras, a gente fala que é cadeira parateia, mas ela é um banquinho, não vai atrapalhar nada na sala de aula, você senta. E como a estática dele é tipo do João Bobão, lembra daquele que a gente brincava? É a mesma estática. Então, a criança ela vai se moldando e automaticamente ela consegue prestar atenção. Se você não consegue fazer isso, você é um terapeuta que vê que a sua criança tem essa dificuldade de parar quieto, são os elásticos que você pode pôr nas cadeiras. Amarra, sabe, elástico de roupa grosso? Você amarra, pede autorização para a escola, a criança pode tirar e pôr, ou a mãe, ou a professora tirar e pôr lá. Aí ele fica pisando. É como se ele estivesse andando. E ele está sentado. A gente está ensinando comportamento de sentar, eu presto atenção, mas ao mesmo tempo que eu fico o tempo todo me mexendo, entendeu? Abafadores de ouvido. Não são todas as crianças autistas que têm sensibilidade ao som. Não são todas, tá? Eu tenho criança aqui que vai pro pagode, eu não aguento. E eu tô falando de um autista de nível de esporte 3. O silêncio aqui para ele é terrível. Terrível. Ele gosta do pagode, aquela bagunça. Da bagunça. E aí contradiz tudo que a gente ouve todos os dias. Porque é individual. Aí acertou, Sempre é individual. Sim. Você viu por que a gente fala do não tratamento? Dá para ter padrão. Não dá para ter padrão. É só o CID que é padronizado e os critérios para avaliar. Leandro, e aí, como é que faz, por exemplo, para você preparar os irmãos, né, de um paciente com TEA e ampliar essa rede de apoio para a criança dentro da própria casa, da residência, da família, do ambiente familiar e sem expor essa criança? Sim, primeiro receber o laudo, fazer uma psicoeducação com esses irmãos, trazer eles aqui, dependendo da faixa etária, trabalhar com eles o que é autista, o que é ter o meu irmão autista, tá? A gente tem livros para isso, tem gibizinho, tem vários materiais que dá para se trabalhar. Se essa criança ela não é o mais velho, ela é o caçula do meio, que tem o mais velho, não dá essa sobrecarga para o mais velho. Tá? Não dá, porque a gente tem vários estudos falando que os irmãos mais velhos ficam adoentados. Assim como as mães ficam doentes, os irmãos mais velhos, ele fica com esse cargo. Eu preciso cuidar do meu irmão. Eu preciso cuidar do meu irmão. Minha mãe precisa... Não. E é um peso que não é dele. Não é um peso que não é dele. Ele é irmão daquele lá. Ele pode dar
suporte, apoio, como qualquer outro irmão daria para o outro, Sim. entendeu? Mas ele não tem a carga de levar aquele irmão, tá? E isso precisa ficar bem claro. Essa criança, quando recebe o diagnóstico, a mãe, aí trabalhar com a família, ele precisa de mais atenção, mas não esquecer dos demais. Porque os demais vão sentir exatamente nesse momento. Então, não fazer comparações, tá bom? Você se vira, porque agora eu preciso cuidar do seu irmão. Isso é de um peso muito alto. Então, quer dizer, enquanto ele não tinha o diagnóstico, enquanto ele não estava aqui, eu não precisava me virar. Entendeu? E isso, às vezes, a criança, o adolescente, ele não fala, ele vai mudando esse comportamento. Aí você vai arrumando mais problemas, você vai ter um turbilhão de problemas. Você vai ter as questões com seu filho autista, mas aí você vai ter as questões também com a criança típica que está ali, que é irmão dele. Então, a orientação parental serve para isso também, não só para manejar a criança que está com o laudo, mas sim o manejo com os outros irmãos. Às vezes eu costumo marcar atendimento com os irmãos junto, principalmente quando eles são pequenos. Não, deixa ele entrar aqui. Não, traz ele aqui para ficar na terapia. Aí você vai vendo. Mas meu irmão, ele vai jogar todos os seus livros no chão. Não, aqui é diferente. Ó, veja como a tia Leandra faz. Aí eu tenho criança aqui que diz que é meu terapeuta. Porque copiou o comportamento que eu faço. Sim. De uma forma, brincando. Aí, quando chega na casa, já sabe, se eu deixar o livro muito baixo, meu irmão vai pegar. Mas se ele pegar, eu sento com ele e faço isso, ele não vai rasgar, porque eu não quero que ele rasgue, entendeu? Divide brinquedo, porque criança divide brinquedo, dormir no mesmo quarto, porque meu irmão não dorme e eu preciso dormir. O que eu posso fazer para mim dormir enquanto meu irmão não dorme? Como que a gente vai pensar nisso? Vamos tentar deitar ele aqui no colchão para saber como que ele dorme? As crianças adoram fazer isso na prática. E isso você está fazendo o quê? Num atendimento que é orientação parental, mas brincando com a criança. E aí, Leandra, aí tem uma questão que eu acredito que seja um pouco complexa, que é a transição da fase de criança para adolescente e depois do adolescente para a fase adulta. Como que são essas desenvolver essas habilidades adaptativas e também a empregabilidade quando é possível? Essas questões precisam ser trabalhadas desde pequeno com a família, tá? Então, a criança fez 2 anos, você já muda a nomenclatura com ela. Se a mãe chegar e falar, meu bebê, não, é a criança. O bebê já foi, né? Minha criancinha, o jovem lá está com 8 anos, já está entrando na pré-adolescência, 8, 9 anos, agora já começa, né, ter formatos de pré-adolescentes, aí comportamentos. Se chamar de criança, você arruma um problema, né? Mas aí a criança autista, às vezes ela tem uma severidade de deficiência intelectual, ela não vai reportar isso ao pai. Mas eu preciso reportar ao pai. Não. É o João, agora vamos chamar pelo nome. João, não é uma criancinha mais. E para o próprio bem do paciente, né? E lembrar que esse paciente, mesmo que ele não seja verbal, ele está aqui, ele está me ouvindo, ele não é surdo, ele está processando. Ele está prestando atenção no meu comportamento, como eu lido. Então, quando eles começam a ficar maiorzinho, eu paro de fazer brincadeiras mais infantilizadas. As coisas a gente já senta num sofá, a gente já senta na minha cadeira perto de mim, a gente já não tem muitas brincadeiras no chão. Então, você muda o comportamento para amadurecer esse cérebro. Não é, as pessoas têm a falsa convicção que o deficiente é uma eterna criança eternamente. Não, ele tem seus processos deficitários, mas o desenvolvimento, ele vai crescendo de corpo e a mente também, ele vai amadurecendo essas questões. Tem a convicção também que os deficientes, TEA ou qualquer um outro, eles são assexuados.
É a maior dificuldade que a gente tem. E é uma Então, grande mentira, é um mito também, né? porque, É uma assim, pessoa, um ser se humano ele normal. não tiver nenhuma questão sindrômica que afete a sexualidade dele, que não acontece no TEA, eu só tive um caso nessa minha percussão toda, um caso só, o desenvolvimento da sexualidade, ele precisa ser conversado com esses pais, precisa ser tratado com essas crianças, mesmo aquelas com maiores dificuldades. Então, às vezes, eu vejo as peluches de bigodinho, porque a gente tem mais meninos. Eu falo, nossa, olha aqui no espelho. Tá vendo? Você já tá começando a nascer bigodinho. Nossa, que legal. Deixa eu ver sua mão. A mão vai crescendo, a mão dos homens vai ficando mais forte, né? Das meninas já vão ficando mais delicada, já vai brotando os nódulos do seio, aí já vai trabalhando com sutiã. Modifica esse quarto dessa criança. Então, se eu tenho muita coisa infantilizada, Já começa. Às vezes eu falo para a mãe, pode fazer doação, saco de doação aqui? Às vezes tem. Deixa aqui, e eu falo para outras mães que estão dos pequenininhos, ó, pega aqui que a senhora está precisando. Você vê que você vai mudando? E eu tive uma mãe que falou para mim, Leandra, o menino não aceitava, ele brigava comigo, eu sou criança. E eu falava, não, você é um pré-adolescente? Eu não sou. Então a gente desenhou desde bebê ao velho, e eu circulei aonde que ele estava, e o que a gente fez em casa? Pintamos a casa de outra cor, a casa não, o quarto de outra cor, e trocou mudamos, pusemos uma escrivania, um computador simples, mas tinha, uma cadeira, não tipo essa daqui, mas parecia aquelas de jogo, simples também. Os lençóis da cama foram trocados, era de adultos, aí chegou aqui, agora eu sou um adolescente. Que legal, né? É isso aí. Pronto, passamos a fase, aí tem as questões com o corpo, se esquece. O adolescente, olha um adolescente típico, ele fica olhando várias vezes no espelho, demora no banheiro, porque ele está saindo, o cérebro dele está saindo de uma concepção, o meu corpo está mudando, meus membros estão ficando maior, Está se descobrindo, doendo, né? tem coisa que está mudando. E o adolescente, ele vai ficar lá no banheiro, trancado, ele vai ficar no quarto, vai ter resposta reativa com a mãe. Claro. Agora, quando tem um laudo, aí tá em crise. E não, é normal, é mesmo. Às vezes eu dou risada aqui junto com a mãe, eu falo, vem aqui. Tava uma coisinha chamada pré-adolescência, bem-vindo. Cheguei, puberdade. Normal. Sabe por que tá arrancando a roupa? Porque tá crescendo os órgãos genitais. Tá crescendo, a senhora sabe o que acontece? Tá incomodando, tá esquentando. Alguém já falou isso pra ele? Dona Leandra, meu bebê. Não tem bebê. Minha criança. Não tem criança? Agora é um adolescente. Aí você vê desbrochar assim. Então, você vê, são fases e são individuais, porque eu tenho que saber como que essa família aborda a sexualidade em casa, como que essa família vê esse corpo dentro de casa. E assim, se eu não amadurecer... É difícil, né? É difícil. E assim, se eu não amadurecer isso, vai tudo para conta do diagnóstico, vai tudo para conta da crise. Não. São questões adolescentes. Normal. E adolescente responde, porque é um cérebro que ele está amadurecendo. Então, ele vai confrontar o meu para saber até onde eu vou. O TEA, o que os confrontos dele? Vai ser através de comportamento. E se é de um nível 1, ele vai confrontar verbalmente. E a gente vai trabalhando essas questões de mudança de corpo, a chegada da sexualidade, onde que eu posso fazer certas coisas, onde eu não posso, quando que eu posso. Isso faz parte do seu corpo, não tem. Você precisa passar por isso e tudo bem, você só precisa saber aonde vai fazer. Eu preciso conversar com seu pai, porque a maior parte é meninos, então vem aqui, olha, o senhor entende disso? Podemos falar sobre isso? O senhor quer estar aqui junto? Eu tenho pai que fica vermelho, azul, cor de rosa. Porque é mulher que tá falando, tabu fica à vontade, tabu. Entendeu? E é natural também. E são coisas assim que quando a família... Ai, dona Leandra, conseguimos fazer em casa, estamos seguindo. Aí segue. Acabou, flui. calmou. Aí vamos para a vida adulta.
Aí eu falo, nossa, né? Olha, estão quase chegando alistamento militar. Não vou mandar meu filho para o exército. Eu falei, mas tem que se alistar. Tem que se alistar. Tem que comparecer lá no exército. Nem o exército vai querer ele. Fica tranquila, mas tem que alistar. Eles estão com contingente lá. Eles estão dispensando excesso de contingente. Estão com excesso. Eles estão dispensando, mas só que ele precisa ter um documento que ele é menino, que ele foi lá. Tá bom? Pode ir lá, eu dou minha palavra. E é mesmo, é excesso de contingente. Assim mesmo, acabou. Aí vai. Mas você vê o SUS, você dá até risada aqui. Aí há outro SUS que às vezes eu dou risada e eu falo, olha, às vezes você já está com os seus 10, 11 anos, eu falo assim, hoje você vai descer comigo para buscar Mercado Livre. Eu tenho crianças aqui que vão comigo lá buscar minhas coisas, vai comigo no mercado. Por que eu faço isso? Para eles saber o que é um serviço, um trabalho, tá? O dinheiro, a gente faz pesquisa no computador. Tem um aqui que fala assim, eu quero Thomas. Eu falei, vamos ver o preço? É o Thomas, não sei das quantas, sei das quantas. Ele olhou sexta-feira, era R$861. Aí ele veio com um potinho de dinheiro. Aí veio, ensinamos habilidades matemáticas, ele tinha R$44. Aí eu pus 44 e do outro lado 861. Aí ele olhou assim para mim e falou, esse número é muito grande, né, tia Leandra? Eu falei, o que dá pra gente comprar com esse 44, que é 44? Aí ele foi rolando a tela do computador até achar um número menor. Você ensinou proporção, você ensinou dinheiro, que as coisas não caem do céu. Isso é um princípio básico para quê? Para o trabalho. Sim. E eu falei para ele, da onde vem esse dinheiro? Meu pai que me deu. Mas para você ter esse dinheiro, você fez alguma coisa. E assim, pelo que eu estou entendendo, assim, também tem essa dificuldade dos pais, né, dos tutores legais, eles, como usar a palavra correta aqui, eles se prepararem para o fato de não ter mais uma criança dentro de casa, porque eles imaginam que vai estar com 50 anos e vai ser uma criança, né? E a realidade não é essa, não tem que... As fases, elas são respeitadas. O corpo vai mudando, você vai ter que se respeitar conforme aquele corpo vai mudando. A estrutura desse corpo, ele vai crescer, ele vai ficar do meu tamanho, eu tratando que nem a Leandrinha lá no começo. Não dá. A criança mentalmente não amadurece. Isso eu estou falando para todas as crianças. Para todas. Eu não estou falando só para quem é atípico, não. Para quem é típico também. Porque muitas vezes eu vejo crianças grandes sendo tratadas que nem criancinhas. Não pode. Não pode. E assim, tem que dar os respeitos, limite. Tem tabelinha do que uma criança de 8 anos tem que fazer, de 9 anos tem que fazer. Mas o meu filho é deficiente. Tudo bem, ele não consegue fazer tudo isso, mas tem certas coisas que a gente vai ensinar ele a fazer, porque está dentro desse desenvolvimento dele e a gente vai proporcionar isso. Porque na minha falta de pai ou mãe... Como é que fica, né? Como é que fica? Agora, Leandra, na sexta-feira agora, que passou dia 7 de novembro, foi publicado um vídeo no Instagram de uma mãe atípica de Santana de Parnaíba, a Priscila. E ela foi assim um vídeo até comovente. E eu não quero entrar no mérito, mas ela gravou esse vídeo por conta de uma declaração do Marcos Mignon, que tem o filho dele, o Romeu, que ele tem o TEA, né? E essa mãe, ela falou várias coisas, é muito emocionante. Eu quero abordar só uma fala dela, de que você explanasse pela sua experiência o que de real essa mãe falou. Ela falou o seguinte: nós não estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo mar. Uns estão em navios, outros em iates, outros em barcos, mas a maioria das mães, das famílias, estão nadando de braçada nesse mar revolto. Fala sobre isso pra gente. Isso ela tem total razão, porque assim, o mar é o TEA, né? Então estão todos no mesmo mar. Mas o que acontece? As condições de vida, aí entram de novo na individualidade. É muito individual. É muito. Então, aqui, do dia inteiro que eu trabalho com TEA. Então, eu estou nesse mar de TEA.
Mas a cada 1 hora eu estou entrando num barquinho diferente. Às vezes é um barco de papel, às vezes não é nenhum barco, como essa mãe falou, é na braçada, viagem abraçada. Às vezes é uma abraçada só, porque ela está sozinha. Então eu tenho mães que estão sozinhas, eu tenho pais que estão sozinhos também. Ou que a mãe é falecida, ou que a mãe deixou tudo. E para o pai, eu também acho que é difícil, porque ele não tem o que a gente tem de instinto materno, que é nosso instinto. É mais complicado. É mais complicado nessa questão do cuidado, porque ele não tem o instinto materno, ele tem que aprender esse outro recurso, e às vezes a gente tem que ensinar mesmo, Sim. entendeu? Esse recurso. Então, eu tenho avós, então você já não tem os dois aqui, ou por uma questão de morte, ou por uma questão de abandono mesmo. E esses avós aí têm a idade, então é outro barco. Eu tenho a idade, que às vezes é avançada, eu já tenho as doenças da idade, e mais, assim, o meu neto que eu estou cuidando, que eu sou o tutor legal dele. Então, você vê as diferenças, aí os recursos. Os recursos são precários, quando você vê esses pequenos barquinhos, são precários. Por quê? A maior parte depende do SUS mesmo. O SUS tem essas demoras de lacuna, e essas lacunas no desenvolvimento terapêutico dessas crianças vai dificultando esses comportamentos. Dificultando esses comportamentos, vai trazendo o quê? Um estresse a essas famílias. Essas famílias vão ficando adoentadas. Então, esses barquinhos, eles vão quebrando. Eu vejo assim, eles às vezes são barquinhos pequenininhos que estão lá e quebra aqui uma haste, quebra outra, faz um buraco no chão. Aí tem que ir tampando, e tem que ir tampando. E às vezes, se isso acontece no iate, ele já tem funcionários para fazer isso. Uhum. Eu não preciso me estressar. Então, eu acho assim, o que gerou esse incômodo nas famílias com aquelas falas não foi o fato do autismo, foi o fato de onde eu estar instalado nesse mar. Qual é a forma que eu estou instalado? Porque a forma que eu estou é a forma que vai desenvolver essa criança. E a gente percebe também, você já é a terceira profissional que eu entrevisto e falo sobre esse assunto, fora os outros conhecimentos que a gente vai adquirindo também ao entorno. Outra dificuldade, outro grande problema, que também virou um grande negócio, né? Virou, porque... E rentável, né? E às vezes até a gente que não tem filhos atípicos, a gente é só profissional, né? Eu sou o profissional. E olha que eu fico incomodada, porque eu falo, né? Tá cobrando tanto, às vezes é uma cobrança muito alta por serviços pequenos. Outras vezes também, agora com acesso à tecnologia, você vê belas propagandas, né? Então, esses dias eu ouvi lá, olha, era nível 3 de suporte, agora é nível 1, você comprando esse curso, você vai conseguir... Nananã. Você vai olhar na ciência, quem é nível 3 de suporte, a gente não consegue vir não tem essa regressão. 1. Sabe por quê? Para mim, falar que esse paciente é nível 1, ele precisa ter a linguagem. É primordial, é um critério que está lá. A linguagem tem que estar preservada, tá? A comunicação, a gente vai ter algumas questões, vamos ter, mas a linguagem está preservada. Como que eu pego um autista de nível de suporte 3 com deficiência intelectual grave? Porque quando é nível de suporte 3, você tem N comorbidades muito graves. E aí eu me coloco, às vezes eu me sento aqui, me coloco no lugar dessas famílias. Se eu tivesse, eu ia ficar, meu Deus, eu vou tentar para o meu filho. Às vezes eu gasto um dinheiro que às vezes eu podia usar para outra coisa, ou às vezes eu nem tenho. E é coisa que a ciência mesmo diz para a gente, você estudando, você lendo, você olhando com mais afinidade, que aquilo não vai dar certo. Eu preciso ser clara com as mães, claras, né? Então, você tem um nível mais grave, até onde a gente vai trabalhar para quê? Para a independência dele, para a falta nossa, ele com outro curador, ele ser melhor, ele poder se virar, né? Se virar no modo assim, vou passar, você tem a tutela dele na minha falta,
ele consegue viver com você e vocês conseguem ir para frente sem problema nenhum. Mas essas questões muito extraordinárias que eu chamo, aí a gente precisa ver, e a gente vê muito nisso em mídia. É complicado, né? E assim, para quem quer se aprofundar, quais os recursos confiáveis que você recomenda como profissional? Você precisa fazer, eu falo aqui com as mães, fazer igual a FBI, entendeu? Pegar fundo mesmo. Você viu lá, você gostou de um curso, eu não recomendo nem curso N, nada, vai da pessoa, mas eu tenho família que às vezes chega aqui, ó, Leandro, eu quero fazer esse curso aqui. Eu tento, chama aqui, ó, vamos sentar ali comigo, vamos pesquisar. Vamos no Reclame Aqui, vamos ver como que esse profissional se porta, onde que ele estudou, o que que ele fez, nananã. Você vai fazendo um refinamento, o que já foi feito, às vezes são instituição, se é instituição de nome, se está bem reportada, se tem questões no MEC, bem... Aí pronto, você está livre para fazer. Porque às vezes você vê cursos que são preços baratos, né? E tem caros também, mas às vezes é preço barato e assim, é bem superficial. É bem raso, né? É bem raso. Aí de vez em ajudar, aquele tempo, o tempo, eu falo aqui, que tempo é dinheiro, é sagrado. Ele custa pra gente, ele custa muito. Nosso bem mais precioso é o tempo. Preciosidade. E imagine para essas mães, para essas famílias, porque às vezes eu tenho família inteira que quer fazer, entendeu? Eu falo, então pesquisa, traz, quiser conversar comigo, eu vou ser neutra, eu não vou ser nem de fulano nem de ciclano. A gente vai ver aquilo que é eficaz porque vocês estão procurando. Então, e outra, ler. As pessoas criaram o hábito de não ler livros. Sim. Né? Se você abrir ali, se você abrir o outro armário, livros. Tem hora que eu falo para a mãe, olha, enquanto eu vou atender, lê. Pega o livro, vai, né? Olha, às vezes tem mãe que não tem condição de comprar. Pode levar. Eu tenho uma biblioteca ambulante aqui, então elas levam, assina aqui, eu falo, ó, esse livro tá com a fulante e tal. A biblioteca aqui da Leandra. Assim como eu faço com isso aqui, ó, tá vendo? Você tá vendo? A criança chega aqui para mim, às vezes ela pega lá o trenzinho e quer sair com o trenzinho. Eu não tiro. Fala, eu tenho um caderninho azul lá, fala, ó, hoje, Júlio, às vezes é uma criança que tem deficiência intelectual, põe ela do meu lado e põe, Júlio está levando o carrinho laranja da tia Leandra. Aí, às vezes, a criança não sabe escrever. Aí eu pego na mãozinha dela e faço o nome dela. Ó, Júlio. Muito bem, pode levar. Semana que vem você traz. O que eu ouço das mães? Não largou do carrinho. Cuidou do carrinho. Tinha que devolver para tia Leandra. Porque tinha que devolver. Você já ensinou senso de responsabilidade. Se eu quero alguma coisa, eu preciso pedir emprestado. Compromisso de me trazer. Tem um aqui que toda sexta-feira ele pede 2 para levar. E você precisa ver como que a gente modificou o comportamento dele em todas as esferas, até escolar, com empréstimo de coisinhas que estão aqui, ó. Agora, Leandra, os contatos que eu tenho tido, né, com profissionais dessa área, eu percebi que, assim, a família precisa ter um grande cuidado e uma grande atenção, e isso é muito precário ainda. Nós chegamos no final agora da nossa entrevista. Gostaria que você usasse aquela câmera que está virada para você e você deixasse uma mensagem especial para os familiares, para as famílias, né, para as mães, para os pais, os avós, para os tutores de pacientes com TEA. Fique à vontade, o tempo é seu, mas que você deixasse uma mensagem e um conselho para essas famílias. A primeira coisa que eu falo aqui é cuidar de si mesmo, né? Cuidar não só da saúde fisiológica, da saúde mental. Você precisa estar bem internamente para poder cuidar do outro, ouvir orientação. Então, assim, o carro-chefe é cuidar da saúde mental. Depois você cuida da fisiológica paralelamente, né? Porque você estando mentalmente preparado, você consegue trabalhar com essa criança, você consegue absorver essas orientações e a gente trabalhar junto. É assim, é primordial. Não tem outra solução se a gente não cuidar dessa saúde mental. Porque senão você cai
num excesso de sobrecarga muito alta e adoece. E você estando com o seu mental preparado, o fisiológico ele vai caminhando junto. E aí você não tem tanto essa sobrecarga, porque a sobrecarga ela vai vir para todos, o típico e atípico. Mas por o atípico vai vir uma sobrecarga muito mais alta. Você estando mentalmente preparado, cuidando dessa saúde mental, a fisiológica vai preparada, vai assim, ó, paralelamente. Legal. Leandra, muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, foi muito satisfatório, né? O aprendizado que eu tive, e eu espero que você que está assistindo em casa também tenha aprendido bastante. Deixa aí também os seus contatos, Instagram, se você tiver, canal YouTube, fica à vontade para passar os seus contatos também. O meu Instagram é leandra_spf80 e o meu contato, eu tenho o contato do telefone do consultório, é 11 98626 6137. E o e-mail é consultoria@gmail.com. É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um programa. Que Deus nos abençoe. Que o nosso mundo que nós vivemos, nós estamos inseridos nele, se prepare cada dia mais a lidar com esses transtornos, né, que são inerentes à nossa vontade, né, ao nosso desejo, e que nos vemos no próximo programa Questão de Ordem. Fique com Deus. Um grande abraço.